A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a tua vida nesta manhã. Deus abençoe o teu dia. Este é o devocional diário. Eu sou a Nativa Silveira e nós estamos estudando o livro de Gênesis. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever neste canal, a pedir oração. Aqui está o caderno de oração, onde nós oramos todos os dias, tanto pelos inscritos como pelas pessoas que têm as suas causas especiais e aqui colocam os seus nomes. E neste momento nós vamos orar e vamos ler em seguida Gênesis 31. É meio grande, mas a gente vai lendo, vamos ver como vai ficar. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe com um amigo para que esse amigo também venha ser alcançado com a palavra do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, na tua presença nós entramos neste momento. Te damos graças, Senhor, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Pai, te pedimos, Senhor, abençoe nossa segunda-feira, Senhor. Seja conosco nos nossos projetos, no nosso dia, Pai amado. Abençoa, Senhor, aqueles que estão procurando emprego, Senhor amado, vai com eles, Senhor, abra as portas. Aqueles que estão com problema de saúde, Pai, Tu conhece a cada um, Senhor. Estende as Tuas mãos, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos, Pai. Tu és grande e maravilhoso, Pai amado. Fica conosco, nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra. E assim nós oramos e assim nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e de tudo o que era nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era mais para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léa ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém o Senhor do meu Deus, o Deus do meu pai, esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao seu pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não permitiu que me fizesse mal. Então ele dizia assim: os salpicados serão seu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. Então ele dizia assim: os listrados serão seu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados e salpicados e malhados. E disse-lhe o anjo de Deus em sonho: Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, são listados, salpicados e malhados, porque tenho visto que Labão te fez. Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Léa e disseram-lhe: há ainda para nós parte em herança do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo como Deus tem te dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos, suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-aram, para ir a Isaque seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão indo tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos do seu pai, que seu pai tinha. E equivocou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, passando o rio, pôs o rosto para as montanhas de Gileade.
E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançou-os na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E alcançou, pois, Labão a Jacó, o arameu, e armara a Jacó sua tenda naquela montanha, e armou também Labão e os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que se esquivaste de mim? Levaste as minhas filhas como cativa pela espada. Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber para onde enviaste com alegria e com cântico e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não te fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que te queres ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa do teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então Jacó respondeu e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as suas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos que é teu e que está comigo. E toma-o para ti, pois Jacó não sabia que era Raquel que os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e a tenda de Léa e a tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo da tenda de Léa entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os pôs na albada de um camelo e assentara sobre eles. E se apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E disse ela a seu pai: Não se acenda a ira aos vossos olhos, meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente tens me perseguido, havendo apalpado todos os móveis que achaste de todos os móveis em tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, que julguem entre ambos nós. Estes 20 anos que estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, não comi carneiros do teu rebanho. Não te trouxe um despedaçado, ou pagava o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requerias. Estava eu de sorte, e de dia consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se aos meus olhos. Diz, e tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. E se o Deus do meu pai e o Deus de Abraão, o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias vazio. Deus entendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, o repreendeu ontem à noite. Então, ou seja, aqui nós vemos, Jacó, provavelmente, Jacó, ele pagou o preço por tudo que ele fez, E aqui Labão o enganou. Do mesmo jeito que Jacó enganou o irmão, Labão também o enganou durante 10 vezes, mudou seu salário, enganou com as suas filhas, ou seja, nada passa ileso diante de Deus. Você pode ser abençoado, mas você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. E Jacó teve os erros dele, porque ele foi dando ouvido à mãe, foi fazendo isso, comprou a primogenitura do irmão, depois enganou o pai ali, dizendo que era o primogênito, e o pai já cego. Então, ele pagou o preço. Nas mãos de Labão, ele pagou o preço para poder ser transformado e abençoado. Não creia você que Jacó
mesmo ele tendo obedecido à mãe, ele não tenha pagado o preço, porque aqui eu sei que ele tinha pago. E aqui, por pouco, né, Deus não permitiu, mas ele disse que Labão ele podia matar quem encontrasse com os deuses. E se Labão tivesse encontrado com Raquel? A sorte é que Raquel falou, né, que estava ali nos dias das mulheres, né, com a menstruação, né, e aí Labão não fez com que ela se levantasse. Quer dizer, sorte não, foi Deus, né? Mas, gente, é que assim, uma mentira leva a outra. Ela, provavelmente, ela levou esses deuses acreditando que Labão, sem os deuses, Labão não teria, assim, como segui-los, ou ia perder a sua fé, ou sei lá, não tinha quem ele protegesse, porque eles eram povo de outra religião. Ela casou com Jacó e ela começou ali a entender quem era Deus aos poucos, mas ela não entendia 100%, porque eles eram povo de outra, que vivia uma outra vida, que tinha ídolos e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso é que mentira tem pernas curtas. Não adianta a gente mentir, porque mesmo quando a mentira não é descoberta, mas a gente paga um preço por ela. Infelizmente é assim, né? Continuando, pacto entre Jacó e Labão em Galeede. Então respondeu Labão e disse: Jacó, estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E o que farei hoje estas minhas filhas e estes filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos um concerto, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna, e disse Jacó aos seus irmãos: Ajuntai pedra, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: Este montão hoje por testemunha em mim e ti, por isso te chamou este nome Galeede. E Mispa, portanto, disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, ou tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis que esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja por testemunha, esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. Então levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os, e partiu, e voltou Labão para o seu lugar. Glórias a Deus, né? Aqui Jacó, ele foi livre, né? Praticamente de uma escravidão, né? Porque com Labão ali, ele não podia crescer, porque quando Deus abençoava Jacó, que Jacó começava a crescer, Labão ia e mudava o salário novamente. E mais uma vez Jacó, ele ficava naquele sofrimento, né? E aqui, né, nesse livro, ele relata, né, a partida de Jacó depois de 20 anos longe da família. Deus, ele permitiu a Jacó que voltasse, mas e Esaú? Que quando ele saiu, Esaú queria matá-lo. E agora? Vamos ler amanhã do que se trata, como eles se encontraram e por aí vai. Jacó desejava retornar, né, à sua terra natal, Canaã, com sua família e com seus rebanhos. No entanto, ele precisava lidar com a astúcia de Labão, que tentou enganar várias vezes, mas Deus era com Jacó. Mesmo que muitas vezes, né, porque a história de Jacó, meus irmãos, ela nos dá um exemplo de vida, de que você, muitas vezes, quando você desliza, ou até mesmo quando você cai, Deus não lhe abandona. Basta com que você se arrependa e siga em frente, porque Ele vai te dar vitória. Agora, só que
Todos nós pagamos um preço quando a gente passa na frente do Senhor, quando a gente faz alguma coisa de errado. Mas o Senhor, Ele é misericordioso e Ele está pronto para nos abençoar sempre, independente da tua condição. Basta com que você se arrependa, peça perdão ao Senhor e siga em frente. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e implante a sua palavra nos nossos corações. Tenha um bom dia.